diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Bem-vindos ao Pode o Quê? No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema sensível e profundamente humano, como a dependência química atravessa os vínculos, famílias e afetos. E hoje estamos aqui com o Lauro, esse querido, né, profissional, psicólogo, conselheiro, faz acompanhamento terapêutico e vai falar um pouquinho aqui, né, de todas as dúvidas que muita gente tem. E é isso. Então, só para vocês entenderem, nós vamos separar essa conversa em dois momentos, para que a gente possa compreender melhor o impacto subjetivo quanto aos caminhos de cuidado e reconstrução. Então, vamos lá, vamos juntos. Respirem fundo para esse bate-papo muito, muito, muito bacana. Preparado, Lauro? Preparado. Para quem não sabe, Lauro trabalhou comigo e também com o Alexandro. Sim. Querido, né? Que vai estar trazendo muita coisa importante desse olhar técnico de compreensão da dependência e a dinâmica relacional. Então, Lauro, a gente está falando de dependências em geral e a gente vai estar falando um pouco mais hoje de dependência química. Então, eu queria... Como é que você acha que a gente pode compreender a dependência química de uma maneira, né, de uma forma atual e dentro da ciência, né? E ainda se fala em falta de força de vontade. Queria que a gente falasse, né, trocasse, que você trouxesse a sua visão em relação ao tema. Perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, a presença de estar aqui com vocês. E se tratando de dependência química, né, até um termo vulgarmente usado, que já até ficou para trás, né, cientificamente. Hoje o termo usado é transtorno por uso de substâncias. Legal. Muito bom. Mas socialmente ainda se entende transtorno por uso de substâncias com síndrome de dependência, né? E ela é dividida em estágios, né? Moderado, médio e avançado. Tá ok, Lauro. Então você está trazendo essas três características, né, nesse pode-se dizer, num novo formato de linguagem, né? Como é que você identifica esses três formatos aí, né? Do moderado, do avançado? Então, até porque não existe níveis de substâncias químicas que a pessoa vai ter o controle do uso, né? Vai muito de acordo com o indivíduo e o prejuízo que traz para ele, né? Aquela pessoa que às vezes fica algum tempo sem beber, mas toda vez que ela bebe, acaba excedendo, tendo prejuízo, chega em casa, discute com a família, briga com o filho, né? Já é um dado de realidade, já tem um problema, né? E por ser uma doença progressiva, né, a pessoa ela começa a cada vez fazer mais uso, né, da substância, até chegar no nível avançado. Faz sentido o que eu falei? Faz, totalmente. Inclusive, eu acho que é tão importante você estar colocando dessa forma, porque você colocou algo que às vezes é imperceptível dentro da sociedade, aquela pessoa que chega e fala assim, eu bebo sexta, sábado, domingo. Mas é justamente o fato de beber, o que isso afeta na funcionalidade dessa pessoa, ou seja, nas relações dela. E justamente por isso eu queria saber como é que você acha que caracteriza uma família em sofrimento pela adicção de um dos membros dessa família? Então, percebendo, né, voltando assim, na pergunta anterior, né, que agora que a gente não concluiu a pergunta, falou da força de vontade, né? Socialmente, acredita-se que dependência química, né, transtorno por uso de substância, é uma pessoa mau caráter, que não tem vontade de melhorar, né, que de alguma forma ela não vai ter recuperação. E não, na verdade o que ela precisa, né, é de um olhar mais crítico, mais profissional, identificando esse transtorno, né, e que não é a força de vontade que ela precisa de tratamento e boa vontade, né? Até porque tudo Acho que perfeito você ter falado boa vontade. Porque tudo que a pessoa faz
forçadamente, força traz essa Cansa, né? semântica, a pessoa cansa, né? Então, quando ela faz algo de boa vontade, traz essa leveza e acaba não sendo algo imposto, né? Por quê? Primeiramente, a pessoa precisa identificar e entender que ela tem um problema. Aí, partindo para essa pergunta da família, né? De uma pessoa que socialmente bebe todos os finais de semana, qual o prejuízo que ela tem? O que ela perde em relação familiar, né? Quais são os momentos de lazer sem o uso de álcool que essa pessoa consegue ter junto com a família? O quanto que ela acaba negligenciando o cuidado do filho, o lazer com a esposa, e parece que essa pessoa só consegue se divertir, se socializar usando álcool. Sim. Né? E a família fica num pensamento, né, de um falso controle, né, sobre esse adicto, né, ou esse alcoolista que ainda sofre, né, numa sensação de achar que não, eu sei aonde ele está, né, ele deu uma diminuída, ou ele está bebendo em casa, né, porque eu estou aqui olhando, fica numa sensação de falso controle, né, desse adicto. E até pegando esse gancho, Lauro, você que hoje está dentro de uma instituição, né, você tem, assim, é claro, né, tem inúmeros exemplos, né, mas alguma coisa assim recente que de repente te chamou muito a atenção para essa codependência ou para a dependência, né, porque acaba se tornando uma simbiose, né? Uhum. Tem o codependente e o dependente químico ainda fica dependente, né, desse familiar. Você poderia falar aqui pra gente? Então, uma palavra muito importante que você falou é o controle, né? E assim, a família do dependente químico, ela precisa ter a clareza, o discernimento de que geralmente a família pensa que tem culpa, né? Sim, sim. Por conta dessa pessoa, do ente querido, do familiar, beber, usar droga, e na verdade ela não tem culpa, né? Ela não controla e ela não cura, né? Enquanto ela não entender isso, ela vai estar reproduzindo essa codependência, porque ela deixa de fazer as suas atividades, né, para viver a vida do outro, do dependente. Ela se anula, deixa de sentir prazer na vida para cuidar do outro, para exercer esse falso controle. Uhum. Né? Voltando lá na pergunta da boa vontade, porque não adianta bater, não adianta bater, amarrar, persuadir a pessoa, que se ela não quiser parar de usar, ela não vai parar de Sim. usar. Né? E aí, o codependente, nessa adoecida, né, que o familiar também fica adoecido, acha que de alguma forma ela vai controlar, e aí prefere que o seu familiar use as substâncias dentro de casa, próximo dela, né? Sendo que o uso de drogas é progressivo e pode levar à morte. Lauro e Anne, sabe o que me lembrou? Uma época, um paciente falou que ele trouxe, né, que eles se reuniram no grupo anônimo, porque o grupo anônimo, assim, tem uma função muito importante, né, dentro dessa trajetória de recuperação para o adicto que ainda sofre. E aí, né, o adicto, quando ele não quer se recuperar, ele usa meios e maneiras para não se recuperar. Óbvio. E dentro dos grupos anônimos tem os 12 passos, as 12 tradições, os 12 conceitos, que talvez em algum outro momento a gente fale, que é muita informação. E o Lauro falou aqui uma partezinha da terceira tradição, né, se eu não me engano, né, que o adicto que não quer parar de usar, ele não vai parar de usar. Ele pode ser analisado, persuadido, ameaçado, surrado e não vai parar de usar. Sim. E aí, esse grupinho, né, o que estava ali formado, né, foi tentar ajudar o companheirinho, né, e o companheiro tinha relatado que estava com vontade de usar drogas, né, eles ficaram o dia todo ali rodando o grupo com esse companheiro. E aí, esse companheiro que estava com vontade de usar droga falou pro grupo, né, pô, gente, vocês parece que não entendem a terceira tradição, né? Vocês estão forçando uma barra que
é só ler a terceira tradição. Né? O que diz a terceira tradição? Né? E aí ele repetiu. Um adicto que não quer parar de usar, ele não vai parar de usar. Pode ser ameaçado, persuadido, tal. E aí o pessoal olhou e falou assim, tá ok. E deixou o cara aí. Quer dizer, ele usou, olha só, a doença, né? Como é que ela é gigante. Ele usou a tradição... A tradição que é dentro do processo de transformação. Sim, para manipular e voltar ao uso. Mas é interessante você falar isso, porque ontem eu tive um contato com a mãe de uma ex-paciente que eu atendia, e ela falou uma coisa para mim. Eu estou numa encruzilhada, porque a minha filha, ela tá querendo... ter uma relação, e aí a gente já estou fazendo uma prévia para uma pergunta que eu vou fazer para você, Lauro. Tem uma relação que é uma relação manipuladora, relação afetiva, tá? Afetiva sexual. Manipuladora, o parceiro é muito manipulador, controlador, e óbvio, eles usam substâncias juntos. E ela falou, Anne, eu tô numa situação, numa encruzilhada, porque ela tá internada, e a junta, né, multidisciplinar falou, olha, será que não é hora, de repente, de deixar ela viver isso com a pessoa? Já que é isso que ela quer? E aí é que vem, né, eu falando um pouco, né, como sexóloga, o que isso reflete na relação dela com ela mesma? Porque existe aí também uma dependência emocional. Sim. E que é uma dependência emocional doente. Não só pelo uso da substância, mas também pela questão da dependência emocional. De achar que aquilo é a vida, né? Aquela é a melhor escolha para ela. Então, olha que interessante, né? Porque quando a gente vê assim, qual é o impacto da adicção na sexualidade, nos relacionamentos afetivos, a gente se depara com outra dependência, por acaso, a dependência emocional. E aí vem a minha pergunta, como é que você viu no seu como é que você vê no seu trabalho, nos seus atendimentos, nas suas relações, nos grupos que você conduz, exatamente esse paralelo? Sim. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta, né? Vamos lá. Pensando aqui, será que uma pessoa, quando ela começa a usar drogas, ela já inicia o uso com a certeza de que vai virar dependente? Não, porque engraçado, eu vou dizer, eu não vou ser tão certeira. Eu acho que, na verdade, todo mundo usa achando que vai poder sair. Vai sentir prazer, e né? tá tudo bem. Tá relacionado a um momento de diversão. E eu acredito que dentro da dependência emocional, afetiva, é muito parecido, é muito similar, né? Ela começa a se envolver com uma pessoa porque gosta, vai sentindo prazer, essa relação vai começando a ficar ruim, até se tornar uma relação tóxica, só que ela se vê tão envolvida emocionalmente que depois não consegue mais sair, né? E como na dependência química, no uso de drogas, a dependência emocional também vai precisar da consciência da pessoa afetada. Né? Se ela não quiser achar que deve permanecer nessa relação, vai ser muito difícil que alguém, se não tiver a mente aberta, né, que é um dos princípios básicos da recuperação, até para a humanidade, né, socialmente a gente precisa ter essa mente aberta, porque na vida não vamos fazer só coisas que a gente gosta, a gente vai precisar fazer coisas que são necessárias fazer na vida. E aí a pessoa precisa despertar essa consciência e abrir mão desse relacionamento tóxico pro bem melhor, pro bem maior que é a vida dela. Exato. Interessante você falar isso, porque aí saindo um pouco até da dependência, eu sempre digo, né, para as pessoas, eu atendo muitas pessoas em relação aos relacionamentos afetivos sexuais, com questões, não necessariamente são pessoas adictas. E eu sempre falo, às vezes a gente precisa sair de uma relação mesmo gostando, porque aquela relação ela não faz bem, né, para a pessoa. Ô, Lauro, deixa eu pegar um gancho aqui, também saindo um pouquinho, né? Você está indo para a tua segunda formação, você é sociólogo, né? E o que te chamou a atenção quando você... Por que você foi fazer a sociologia? Ou se você foi fazer a sociologia porque tinha a ver com esse processo todo de recuperação, tratamento, saúde mental? Explica um pouquinho pra gente. Que bacana, eu não sabia. Olha aqui, tô falando, eu não sabia. Bacana. Minha primeira formação é Ciências Sociais, né? Recentemente aí eu
defendi minha monografia que fala de saúde mental, né? A luta antimanicomial no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou um sonhador, né? Então... Eu sou um sonhador juntos. e eu falo por vocês, né? Tomo a liberdade de falar por vocês, porque eu acredito que toda pessoa que trabalha com saúde mental, com pessoas humanas, tem empatia por outras pessoas, né? E assim, eu sempre venho de família pobre, né? Assim, tinha uma certa limitação e penso assim, cara, com a luta antimanicomial, né? O fim não que eu sou a favor do manicômio, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas eu percebo com esse ato, né, de clínicas públicas, quem se beneficia, né? Sim. Né? Sim. Como que a gente democrativa o acesso à saúde mental para todas as pessoas? Porque, voltando nesse ato que a iniciativa privada enxergou, veio uma crescente demanda de instituições psiquiátricas que reproduzem o sistema manicomial, concordo, né? concordo. Que vai contra a Lei 10.216, né? Que é diminuir gradativamente as instituições psiquiátricas, atender o maior número de pessoas em regime comunitário, onde a pessoa passa o dia no ambiente e vai para casa, né? Então, essa é uma da questão. Eu pensava assim, né, dentro desse meu sonho, dentro dessa minha esperança de um mundo melhor, levar o acesso à saúde mental à população em extrema vulnerabilidade social, né? Por isso que eu iniciei em ciências sociais. Por isso. Muito bacana. Agora é interessante você falar isso, porque ontem também me surgiu uma questão, né, desse regime, né, de passar o dia numa comunidade em que possa se desenvolver, né, até habilidades, né, profissionais e, óbvio, sociais e de relação, né? Mas você acredita que existem pessoas e pacientes, vamos falar pacientes, né, porque a gente está falando de uma doença, que não conseguiriam e que precisariam estar num regime fechado? A gente vive no Brasil, Rio de Janeiro, uma cidade extremamente desigual, né? A gente percebe isso quando a gente anda na rua e vê as pessoas em situação de rua. Sim. E aí, dentro desse trabalho, eu me pergunto, quantas pessoas dessas em situação de rua talvez não sejam pacientes psiquiátricos desamparados, que não têm um ambiente asilar adequado, que poderia estar dando assistência para esse tipo de pessoa, né? Porque, beleza, acabou as instituições psiquiátricas, né? Para onde foi esse público? Esse público sumiu? Não, ele atravessa, vira um outro fenômeno, né? Sim. A população de rua, eu acredito que uma grande parte dessas pessoas são pacientes psiquiátricos que não têm, que vai nessa vulnerabilidade social, que não tem um familiar, não tem um plano de saúde, não tem acesso à saúde mental, né? Não, mas é importante, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, porque como você falou, né, eu também não sou a favor, né, do manicômio como era. Sim. Mas eu também acredito exatamente nisso, em pessoas que precisam de um local e que seja humanizado. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. Sim. E que possa dar toda essa assistência, esse suporte e direção também, né? Sim. Né? E cuidado. E interessante, né? Porque assim, a galera aí do CAPS, eles lutam, né? Batalha, né? Sim. Tava até vendo um videozinho esses dias, acho que, se eu não me engano, foi até você que me enviou algo desse tipo, né? Mas a gente sabe, né? O quanto essa turma trabalha para estar tentando ajudar, né, essa população de rua, né? E você via ali no vídeo, né, a alegria daquelas pessoas com muito pouco, mas ainda assim, para eles, né, era muita coisa. Sim. Né? O fato desse acolhimento, dessa importância. Né? Eu estava ouvindo uma cliente falar, né, que ela foi com muita resistência a um grupo anônimo essa semana, e aí o que chamou muita atenção é que falaram por várias vezes o nome dela, falar o nome, né? Olha só a importância, porque perde-se a identidade, né?
E aí, falando de uma população de rua, né, o quanto a gente passa são em pessoas invisíveis. Invisibiliza, né? É interessante isso. É triste, né? É muito triste. Eles não Isso. se sentem pertencentes. A quê? Onde? Como? Sim. Né? E até vulgarmente é chamado de morador de rua, né? Uhum. Só que ninguém mora na rua. Ninguém né? mora na rua, Uma pessoa exatamente. em situação de rua que, se tivesse um tratamento adequado, uma ressocialização, uma reabilitação, poderia estar exercendo outro papel dentro da sociedade. Né? Sim, exatamente. E já que a gente está falando disso, o que você acha que hoje, quais são os melhores assim, né? Na verdade, na sua visão, até falando um pouco, né, do seu trabalho final, os melhores caminhos de tratamento, né, para a questão da dependência hoje? Sim, é uma série, né, de tratamentos medicamentosos, com psiquiatra, terapia, com psicólogo, aconselhamento, independência química, uma necessidade de internação também se faz necessário quando a pessoa perdeu o controle, não consegue passar um período ali de desintoxicação dentro de uma instituição, é bom, né? Mas isso aí, respondendo também com perguntas anteriores que eu fiquei pensando aqui, eu trabalho numa instituição privada, né, como o Alexandre falou, e aí eu tentei me perguntar há alguns anos, né, por que eles trabalham com aconselhamento e independência química? Porque a maioria das instituições privadas trabalham os 12 passos. Né? Eu tentando procurar uma resposta para isso, eu percebi por quê. É uma metodologia eficaz, comprovada, né, no tratamento das compulsões, que parte de uma irmandade inicial e depois se desenvolve várias outras para comida, para sexo, para jogo, né? E assim, um não anula o outro, né? Os grupos de mútua ajuda ajudam demais também as pessoas a entrarem em recuperação, sim, como todas essas outras ferramentas, sim, né? Não, concordo e acho que existe sim uma eficácia no sentido daquela abertura que a gente falou. Se o paciente, né, ele está aberto a isso, eu sempre falo, né, quando eu estou atendendo algum paciente, né, cliente, primeiro ponto é estar aberto, né? É óbvio que é um caminho longo, não é fácil, é constante, é para o resto da vida, a gente sabe. Mas a consciência, né, dessa abertura, traz essa abertura como o grande start. Sim. Né? E falando nisso, aí já vem uma outra questão. Como que você acredita, Laura, e você também, Alex, como funciona a recaída? Ou seja, como é que vocês veem uma recaída dentro de um processo de recuperação? Nossa, pergunta assim, meu Deus, a Ana... assim, é algo natural, né, dentro do processo de abstinência da dependência química, mas não é normal, né? É algo que não pode ser normalizado. Sim. Até porque dependência química é uma doença crônica, progressiva, que mata, né? Como outra. Né? Nem sempre vem nessa ordem. E nem sempre vem nessa ordem. Fala um pouquinho da minha experiência, inclusive, assim, há umas 2 semanas, o paciente veio a óbito por overdose, foi encontrado dentro do quarto pelo familiar, algo assim que mexeu muito com a instituição toda, porque criamos vínculos, somos, né, a gente gosta, somos humanos e assim, sim, vive um luto, toda a parte ali de pacientes, profissionais, e então não se pode normalizar uma recaída, né? A recaída geralmente começa, a pessoa entra em abstinência, entende o que é recuperação e a partir de um momento ela comportamentalmente ela passa a deixar de vigiar a sua recuperação, né? Ela começa a se distanciar da recuperação, começa a andar com as pessoas que andava antes quando usava droga, ter os mesmos comportamentos que ela tinha quando usava droga, e usar droga é um sintoma mais evidente dessa doença. E assim, ela vai acabar chegando, né? Primeiro a recaída comportamental e depois ela chega até vias de fato usando a substância. A droga é a ponta do iceberg. Obrigado. É parar
de usar, mas continuar com a responsabilidade, né? Com a sua vida, com a sua história. Né? Porque, como o Lauro falou, né? E lá dentro dos grupos anônimos está lá escrito lá, evite pessoas, lugares e hábitos. Então, uma série de coisas que tem que ser feita, que não é só o parar de usar, né? Você para de usar, mas você tem que aprender a arrumar a sua cama, a lavar uma louça, a ter paciência, a voltar ao trabalho, né? Geralmente os grupos falam assim, 90 dias, 90 reuniões, e aí você para pensar assim, tá, 90 dias, 90 reuniões, mas se esse portador dessa doença mora, né, tipo, ele mora distante, né, ele tem uma família grande, e aí como é que faz para esse cara estar 90 dias, 90 reuniões dentro de um grupo anônimo? Né? Aí entra a responsabilidade dele com a vida dele, né? Porque vai ter aquele que vai conseguir estar 3 vezes, 4 vezes num grupo, né? Mas vai ter esse que precisa voltar ao trabalho, né? E ele tem que ter responsabilidade com a vida dele, que em algum momento, de repente, no final de semana, no sábado ou no domingo, ele está dentro de um grupo, né? Para ele se recuperar. Não é somente parar. Ele tem que ter a responsabilidade com a vida e já é dito, né? Recuperar a ação. Exatamente, ter ação para que se recupere. Exatamente. Né? Falando até para a gente já fechar esse primeiro momento, né? A gente está chegando aí, época de festa, Natal, Ano Novo, depois vai ter Carnaval, mas assim, muitas festas, e é um momento em que incita, né, o quê? Comemorações. E, óbvio, momentos de muita euforia, de bebida, comida, né, de encontro. E também momentos, às vezes, mais sensíveis, né? A gente botando no outro lado. Não tão festivos, mas mais sensíveis para algumas pessoas. Como é que você poderia falar, Laura, para as pessoas, né, os adictos, pessoas que realmente a gente fala até, né, que estão vivendo em silêncio, às vezes nas suas dores dentro da dependência, para que elas possam ter mais confiança diante do tratamento nesses períodos? Acho que o primeiro passo é procurar ajuda, né? Se identifica que tem um problema, procurar ajuda. E assim, datas comemorativas, não necessariamente eu preciso comemorar bebendo. Exatamente. Né? Culturalmente a gente tem uma ideia de que só se diverte bebendo, e não é a realidade, né? Não é a realidade, existem várias outras formas de se divertir. Então eu sei que Natal, Ano Novo, logo depois vem Carnaval, está muito relacionado ao uso de droga, relacionado ao uso de bebida alcoólica. Mas será que todo mundo só se diverte bebendo? Não, muito pelo contrário, existem várias formas. Ir pro cinema, teatro, né? Quem gosta de coisas mais radicais vai saltar de paraquedas, saltar de... Mas tem que puxar a cordinha. Não esquece de puxar a cordinha. Voo livre, né? São coisas que vão trabalhar a sua serotonina, dopamina, sentir prazer de maneira orgânica, né? É isso. De maneira orgânica. Sentir prazer de maneira orgânica. E não buscar pelo prazer imediato, né? Você construir o prazer. Né? Eu penso que é um momento muito sensível, é um momento difícil, né? Para todas as dependências, porque é Natal, é Ano Novo e logo em seguida, como o Lauro falou, o Carnaval. Então, são coisas que mexem, né? Principalmente Natal e Ano Novo, né? Que tem muito essa coisa da união da família. Muitos não estão brigados com a família, muitos não têm a família, muitos gostariam de estar ali. E aí, a primeira coisa que talvez venha é assim, cara, eu tenho que anestesiar essa dor. Então, assim, é um momento de muita vigilância. Eu até costumo dizer, né, para os meus clientes que ali iniciando a recuperação, se tem a possibilidade de repente, pedir ajuda para ir para uma instituição, vá, sabe? Se preserve, né, porque é muito difícil. Você falou de algo muito importante, dor, né? Não somos criados para sentir dor. Né? Isso. Né? Culturalmente, e nem né? falar, nem né? falar da dor, nem falar. sentir. Né? Quando a gente vê aquela criancinha chorando, o que faz? Quer acolher, né? E não deixa
ela desenvolver essa dor, aprender a crescer com a dor. A dor, às vezes, é necessário para o crescimento da pessoa. O dependente não, qualquer dor que ele sente, ele quer anestesiar. E vai anestesiando de várias formas, né? Não só a droga. Daqui a pouco é com comida, é com compra, é com sexo, com relacionamento. Com pessoas, né? Sim. Se droga de pessoas. Sim. Então, é isso. É entender que a dor é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Eu vou precisar conviver com essa dor e essa dor é passageira. Eu vou superá-la para viver um momento de paz, de tranquilidade, e depois vai doer em outras situações também, né? Porque ninguém está imune da dor, né? Não, de tristeza, né? De sentir tristeza. Mas também tem muitas coisas boas para sentir. Muita, muita. E uma delas é aqui, a gente reunido. Olha, Laura, eu quero te agradecer imensamente, sabe? A gente tem uma história aí, a gente... a nossa aproximação foi muito interessante, muito interessante. E me dá, assim, muita alegria, né, ver a tua trajetória, sabe? E o quanto talvez você tenha acreditado ali que era possível, num dado momento que a gente estava junto, que eu falei, cara, vai lá e, né, mete a cara. Sim. E você vem aí fazendo, né, construindo uma história bacana, né? Os clientes falam muito de você, né, muito bem de você, né, esses que saem da instituição e, né, vão lá fazer o HD, que também é outra coisa que a gente precisa falar em um dado momento do HD. Então, eu te agradeço imensamente estar aqui comigo, com a Anne, ter se disponibilizado, né, tirar daí um pouquinho do teu tempo para estar falando um pouco aqui. Não, eu que agradeço, né? Eu falo que você é meu guru, eu tive uma passagem com a Anne também isso. numa instituição. Então mas a gente assim, continua se seguindo, falando. Exatamente, né? E às vezes atende pacientes em comum, é sim, verdade. E a gente tem essa troca, então eu fico muito feliz, assim, e lisonjeado de estar aqui participando. Sim, é um prazer. Muito obrigada, Laura. Mas a gente vai continuar a falar, a gente vai para a segunda parte aqui do nosso episódio. Obrigada.